Se você quer aproveitar ao máximo o poderoso conteúdo do livro O Mais Esperto que o Diabo, sem gastar horas lendo, este vídeo é para você. Aqui, você encontrará um resumo completo das principais sacadas do livro, que vão te ajudar a ganhar tempo e agilidade no dia a dia. Não perca mais tempo. Clique no botão gostei e inscreva-se no nosso canal para receber conteúdos como este de primeira mão. E se você quiser ter acesso ao livro completo, temos uma oferta especial para você e deixaremos o link na descrição do vídeo. Além disso, estou disponibilizando uma planilha automática fácil de usar, que me ajudou muito a controlar minhas finanças e que está disponível por um preço muito baixo de verdade, preço de banana. Clique no link da descrição para aproveitar essa oportunidade e ajudar a criar mais conteúdos relevantes para você. Então, vamos lá para o resumo. Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. Sinopse: Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, foi escrito em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os de fracasso. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25.000 pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Quem é o autor de Mais Esperto que o Diabo? Tá bom, mas quem será que conseguiu entrevistar o diabo? Quem é esse escritor famoso que tantos conhecem? O autor de Mais Esperto que o Diabo é Napoleão Hill, um empreendedor e também um dos autores mais influentes na área de realização pessoal. Além disso, Napoleão Hill também foi assessor de Wilson e Roosevelt, ex-presidentes dos Estados Unidos, e nesta posição entrevistou mais de 500 pessoas bem-sucedidas e milhares que fracassaram. Napoleão Hill é um fenômeno de vendas, especialmente nos Estados Unidos, país de origem. É um dos autores mais vendidos do mundo. Livros de Napoleão Hill. Os principais livros de Napoleão Hill são: As Regras de Ouro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, Os Degraus da Fortuna, Quem Pensa Enriquece, Quem Vende Enriquece, Como Vender Seu Caminho pela Vida, A Chave Mestra das Riquezas, Mais Esperto que o Diabo, Um Ano para Enriquecer, Sucesso Ilimitado, Chaves para o Sucesso, A Ciência do Sucesso, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, Atitude Mental Positiva, Sucesso e Riqueza pela Persuasão, Paz de Espírito, Riqueza e Felicidade. Resumo inicial. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, foi escrito em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os de fracasso. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25.000 pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Qual é o resumo de Mais Esperto que o Diabo? A obra é obviamente ficcional. O autor não entrevistou o diabo em pessoa. A figura do diabo é uma analogia para diversos significados explicados ao longo da obra. O livro tem uma parte biográfica e começa com Hill contextualizando sua vida, a fim de que o leitor entenda os questionamentos que serão feitos ao diabo. Assim, durante o livro nos são apresentados 3 pilares fundamentais da obra: a alienação, a lei do ritmo hipnótico e o fator tempo. Dessa forma, estes 3 itens combinados estão presentes na vida humana. O livro é um manual para driblar estes truques ardilosos do diabo. Portanto,
A pessoa que não se deixa alienar, pratica hábitos saudáveis e conta com a ajuda do tempo para recompensá-la é um sábio. Por outro lado, aquele que aliena-se e fica preso ao ritmo hipnótico, acaba à mercê do fator tempo e se tornando um miserável. Um livro que mostra muito esse ponto é a obra de ficção Paraíso Perdido. Além disso, fazer um resumo de Mais Esperto que o Diabo é necessário contextualizar a obra. O autor Napoleão Hill fala que o livro é como um manual para as pessoas, e ele deve ser usado para ser mais esperto que seus medos, problemas e limitações. Napoleão Hill entrevistou 500 pessoas bem-sucedidas, entre elas Henry Ford e Thomas Edison, mas também conversou e analisou mais de 25.000 pessoas mal-sucedidas. Qual é a resenha de Mais Esperto que o Diabo? Será que o livro é bom ou ruim? Vamos ver agora um pouco da resenha da obra e se vale a pena conferir ou não. Através de uma entrevista, o livro Mais Esperto que o Diabo vai servir como manual para o leitor vencer seus medos, mudar seus hábitos e melhorar sua rotina. As lições que Napoleão Hill irá nos listar nesta obra podem até ser consideradas bem disseminadas hoje em dia, mas o autor consegue passá-las de forma profunda e que conseguem atingir em cheio o leitor. De fato, um dos acertos do livro é usar o personagem Diabo como metáfora da nossa mente. Essa metáfora nos mostra como os nossos pensamentos têm um poder colossal tanto para o negativo, quanto para o positivo. Além disso, as partes mais importantes do livro são as passagens em que Hill faz com que o diabo nos dê as respostas de como vencê-lo em suas próprias armas. Consequentemente, a resenha do livro Mais Esperto que o Diabo é positiva. Em outras palavras, vale a pena comprar e ler o livro. Compre através do primeiro link da descrição. O diabo descreve um alienado. Para o diabo, um alienado é aquele que não tem autoconfiança e que nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se conseguir crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Não terá o entusiasmo ou iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer, expressa claramente sua fraqueza pegando um atalho para tudo. Terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções e sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo sobre tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para a comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco, ou nada, em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira, antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. O que é um não alienado? O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca.
Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Quais são as principais lições de Mais Esperto que o Diabo? O livro tem muitas lições interessantes, e vale a pena você ler por conta própria. Mas eu separei aqui algumas que são as mais legais. As principais lições de Mais Esperto que o Diabo são: 1. A pessoa prefere deixar que o diabo ocupe sua mente e use da sua inteligência do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. Esta pessoa é o alienado, ou seja, aquele que aceita qualquer coisa sem julgar ou lutar por aquilo que quer. 2. A procrastinação também é um ato de alienação. Portanto, segundo o diabo, o ato de procrastinar faz com que as pessoas adiem decisões importantes, fazendo com que as pessoas se mantenham presas ao diabo. 3. Uma das maiores técnicas usadas pelo diabo é o fracasso. De fato, a grande maioria das pessoas se rende depois de experimentar um grande fracasso. Assim, o diabo revela que só terá sucesso aquele que vê o fracasso como uma derrota temporária. 4. Uma das maiores ferramentas de dominação mental do diabo é o hábito. Para fugir desse controle, é necessário criar uma rotina, ter todo o seu planejamento definido com antecedência. Dessa forma, a pessoa também estará se livrando da procrastinação. O livro Roube como um Artista fala da importância da rotina. 5. Sempre procure fazer bons investimentos com o seu tempo. Tempo é dinheiro, mas também é mais do que isso. O seu tempo é um recurso limitado, então faça dele útil, não o desperdice. Aprendi isso com o livro Transformando Palavras em Dinheiro. Vale a pena ler Mais Esperto que o Diabo? Com tudo que eu falei sobre o livro, será que vale a pena conferir ou é melhor deixar para lá a entrevista com o diabo? Vale a pena ler Mais Esperto que o Diabo. O livro pode ser um manual para você fugir da alienação, pensamentos negativos e trabalhar o crescimento pessoal. Assim, nesse livro, o leitor também terá a oportunidade de aprender diversas lições sobre o sucesso e como executar seus planos pessoais utilizando o subconsciente humano. Se você tem interesse em comprar Mais Esperto que o Diabo, compre o livro clicando no primeiro link da descrição. Você não paga nada a mais por isso e ainda me ajuda no meu trabalho.